Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com teu medo, dando seu amor e o seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Nem seguro nem economia podem o futuro garantir, mas sim a presença do bom Deus, na ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nos acolhe o nosso amado, o nosso bondoso Deus. Sim, nós somos seus filhos, nós somos suas filhas. Somos pessoas diferentes, mas todos e todas nós somos congregados sob a mesma cruz. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este nosso culto, a essa nossa celebração. Você que é de longe, também sinta-se acolhido aqui entre nós. As pessoas também que nos visitam nesta manhã, sintam-se bem-vindas e também sintam-se alegres e animadas aqui entre nós. Nós, as pessoas que somos da casa, nós nos alegramos e também nos sentimos muito bem em poder orar e cantar junto com vocês. Nós celebramos hoje o 8º domingo após Pentecostes. Queremos celebrar hoje também o Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra que nos acolhe neste culto é o lema da nossa semana, que diz assim, conforme Efésios no capítulo 2. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Nós estávamos longe de Deus. Através da ação de Cristo Jesus na cruz, nós nos aproximamos novamente de Deus. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes. E é sempre muito bom para nós sabermos que nós estamos perto de Deus. Perto está o Senhor. E tenho certeza que tem sido um consolo para nós, um alívio também, saber que estamos perto de Deus e Deus está perto de nós. Tem sido um alívio, tem sido um consolo ouvir e viver nessa verdade. Por isso podemos dizer e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa obra. Obrigado sim a Cristo Jesus pela sua morte na cruz. Por isso, por tamanho amor, por tamanha gratidão ao nosso Deus, nós queremos louvar e também exaltar ao nosso bondoso Deus. Canta minha alma ao Senhor.
seu amor é profundo. Canta minha alma ao Senhor. Canta minha alma ao Senhor, pois Ele é minha luz para me dar salvação. Levou meus pecados à cruz. Canta minha alma ao Senhor. Canta meu corpo ao Senhor, pois seu amor é profundo. Canta minha alma ao Senhor. Canta minha alma ao Senhor. Canta também meu irmão. Bebamos água da vida comamos o pão. Canta minha alma ao Senhor. Canta meu corpo ao Senhor, pois seu amor é profundo. Canta minha alma ao Senhor. Nós queremos, como comunidade cristã, filhos e filhas de Deus, no início deste nosso culto, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados. Quero convidar aquelas pessoas que querem, podem, a nos colocarmos de pé e vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai no céu, graças nós te damos por esta oportunidade de aqui, como irmãos e irmãs, filhos e filhas tuas, no início deste nosso culto, bondoso Deus, voltar o nosso coração para ti. Sim, bondoso Deus, como nós somos e com aquilo que nós temos, nós nos apresentamos a ti. Somos falhos, bondoso Deus, falhamos, machucamos, entristecemos também. Mas, bondoso Deus, nós sabemos que sempre de novo temos a oportunidade de nos achegar junto a ti e confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados. Sim, bondoso Deus, isso que nós estamos fazendo não é um ato automático, bondoso Deus, de chegar à tua igreja e simplesmente orar. Não, bondoso Deus, estamos arrependidos, por isso confessamos com toda a humildade. Renova a nossa vida, permita, bondoso Deus, que o teu Espírito Santo transforme aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. Perdoa a nós todos, bondoso Deus. Dá que possamos novamente sentir a paz que somente o teu Espírito Santo pode nos dar. Cristo Jesus deu a sua vida na cruz para nos justificar. O que tu queres e esperas de nós é um coração sincero e um coração grato. Assim, Deus de amor, é com muita humildade que nós reconhecemos as nossas falhas e os nossos pecados. E pedimos perdão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. A palavra que vem para nós, encontramos em Romanos 5, que diz assim: Deus demonstrou o seu amor para todas as pessoas, quando Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pessoas pecadoras. A morte de Cristo Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. Somos, portanto, amigos, amigas de Deus novamente. Isso é uma alegria, podemos viver com uma certa euforia. Os nossos pecados foram perdoados. Por isso, podemos e devemos também perdoar uns aos outros, viver nesta alegria. E nós queremos então cantar em resposta a este perdão de Deus que chega para nós: Senhor, tu tens sido. Senhor, tu tens sido. Senhor,
Assim como nós estamos, queremos fechar os nossos olhos e orar. Amado e bondoso Deus, Tu és o Senhor de toda a glória. Por isso sabes, bondoso Deus, de antemão, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Bondoso Deus, gratos nós te somos por este dia, gratos nós te somos por essa oportunidade de aqui na Tua casa estarmos. E juntos, bondoso Deus, louvar, agradecer. Sim, bondoso Deus, acabamos de reconhecer as nossas falhas, pedimos o nosso perdão e o Senhor nos perdoou. Podemos sentir isso no nosso coração. Assim, Deus de amor, acalma o nosso coração neste momento, para que possamos escutar, atentos e atentas, a Tua santa palavra. Dá, bondoso Deus, que o Espírito Santo também produza em nós uma terra fértil. Assim, possamos e conseguimos dar testemunho do Teu amor aonde nós vivemos. É por Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos, pedimos. Amém. Nós queremos tomar os nossos lugares. Eu quero convidar as crianças para que elas, por favor, possam vir até aqui à frente. Hoje nós temos mais um momento importante também do nosso culto infantil. Eu quero convidar para nós como comunidade, fecharmos os nossos olhos, vamos ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós queremos também te agradecer por essa oportunidade, onde os nossos pequeninos também têm o seu espaço para escutar a Tua palavra e também para Te louvar. Agradecemos, bondoso Deus, também por pessoas que se disponibilizam, que também compartilham o Seu dom e que também servem na nossa comunidade neste setor. Sim, bondoso Deus, e seja com essas crianças abençoando e também cuidando a cada uma delas. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Então, que vocês também possam ter um momento muito abençoado. Amém? Uma das leituras previstas para este nosso culto, a primeira leitura ela vem do Antigo Testamento, é o Salmo 23, e nós queremos ouvir a leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A leitura do Salmo 23 é um texto um tanto quanto conhecido. Algumas pessoas sabem recitar este salmo de cor. De tão bonito e de tão importante que são essas palavras do Salmo 23 na nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Neste tempo que nós estamos vivendo, temos bem presente que nada nos tem faltado. Também muita dor, muita tristeza, muito desânimo na vida das pessoas. E a palavra de Deus é bem claro, nada nos faltará. Também esses momentos de tristeza e de desânimo fazem parte da nossa vida. Mas como a palavra de Deus é completa, nada nos tem faltado. Vem um consolo, vem um amparo, vem a bondade do nosso bondoso Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Graças a Deus que assim é. Nós queremos nos preparar para ouvirmos o texto da pregação e queremos cantar É Como a Chuva que Lava.
a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Assim tem sido a palavra de Deus na nossa vida. É como a chuva, é como o fogo também que lava. Quando nós escutamos a palavra de Deus, ela muda algo em nossa vida. E que bom que assim é. O texto para a nossa pregação vem do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 11 até 22. E lá assim está escrito: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até à presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sob o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Até aqui a palavra. Louvado seja todos nós que ouvimos e também, na medida do possível, colocamos em prática a sua palavra. Amém. Nós queremos, antes de iniciarmos a pregação, cantarmos 2 estrofes do hino 459. Teu
Este hino que nós acabamos de cantar, as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial cantavam, entoavam de cor este hino. Ele tem uma história, ele vem carregado também de sentimentos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo, queira estar com todos e com todas nós. Amém. Quando comecei a ler esta carta do apóstolo Paulo que nós temos hoje para a nossa pregação, me veio à mente um poema, uma canção que retrata, que tematiza o conteúdo das cartas, a importância de escrever, de se manter em comunicação através da carta. Afinal de contas, lá se vão muitos e muitos anos desde que nós não ficamos mais eufóricos, felizes, animados e contentes para lerem aquilo que vem contido nas cartas, porque nós vivemos numa era onde não mais se escreve cartas. Diz assim o poema: nossas cartas de ternura vêm do nosso interior, são sagradas escrituras que revelam o nosso amor. Tua carta, quando leio, imagino te escutar. A canção se faz correio e a resposta vai levar. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o que nós podemos expressar numa carta? O que queremos provocar nos leitores? O que nós queremos provocar nas pessoas para quem nós enviamos a nossa carta? Não conseguiremos saber, mas ousamos pensar nessas indagações e nessas perguntas quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta para a comunidade dos Efésios. Paulo está preso quando ele escreve esta carta. Não que ele havia cometido um crime bárbaro ou algo do tipo. Paulo havia entrado no templo de Deus e estava ali orando com as pessoas. Pessoas essas que haviam se convertido ao cristianismo por intermédio do apóstolo Paulo, por terem escutado a sua pregação sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos encontrar essa situação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, os versículos 27 a 33. Ali assim está escrito: quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e esse templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Portanto, este é o contexto na qual a carta do apóstolo Paulo está contida. Essa é a carta e este é o contexto. Imaginemos que sentimento, que emoção quis o apóstolo Paulo emitir nos seus irmãos em Éfeso ao escrever esta carta. A situação dele estava um tanto quanto conturbada. A intenção da carta, o motivo de sua colaboração se dá para instruir, para demonstrar e também para ensinar que através do batismo todas as pessoas passaram a ter e a crer no mesmo Deus, tanto os não-judeus como os judeus. Não havia mais necessidade de uma certa disputa
Não havia mais necessidade de uns se demonstrarem mais e outros menos perto de Deus. Não há pessoas que merecem mais e não há pessoas que merecem menos a graça de Deus. Em Jesus Cristo, graças a Deus, essa desigualdade foi superada. Paulo quis mostrar lá, e o apóstolo Paulo quer mostrar hoje para nós, cristãos, em 2021, que a rivalidade entre as pessoas cristãs, ela entristece a Deus. Cristo veio justamente para nos unir, para nos manter perto de Deus. Não poderia uma questão, um costume tradicional, já superado por ocasião do batismo, ainda ser motivo de discórdia, de briga e de disputa entre aos agora irmãos na fé. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta a fim de esclarecer e de rebater também alguns ensinamentos errados a respeito de Cristo que se estava difundindo na comunidade. Além de pedir e mostrar que foi o batismo que nos aproximou de Deus, que foi o batismo que nos tornou um só povo, o apóstolo Paulo também quer chamar a atenção para as pessoas de possíveis crenças subversivas que estavam acontecendo na comunidade. Havia no meio das pessoas uma crença popular. Algumas pessoas diziam que Cristo, ele é um ser humano. Cristo, ele é a natureza de Deus. Cristo não é o criador de todos os mundos. Cristo é apenas criador do mundo do qual nós vivemos. E Paulo então se depara com essas pessoas que estavam ensinando, deturbando a comunidade cristã. Numa parte eu li o seguinte: Paulo se depara com pessoas que, ao contraste daquilo que tudo ele estava ensinando, ensinava que apesar de Cristo ser uma figura exaltada, certamente mais do que humana, provavelmente de ordem angelical, não pertencia, entretanto, a todas as ordens elevadas, isto é, a ordem divina. Cristo, sim, pode ter sido criador, mas não de tudo quanto nós enxergamos no nosso mundo. Há pouco nós nos perguntamos quais ensinamentos o apóstolo Paulo quis evocar naquelas pessoas. O que será que o apóstolo Paulo quis provocar na comunidade em Éfeso? O apóstolo Paulo, no início da carta, ele escreve: lembrem que vocês, no passado, ele estava pedindo para as pessoas se lembrarem. Mas se lembrar do quê? E como? Se lembrar da vida que as pessoas levavam antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o verdadeiro Deus. Como dito há pouco, o apóstolo Paulo estava preso, estava na cadeia. Havia muita discriminação com as pessoas não judias. Elas jamais poderiam entrar naquele templo sagrado, o templo de Deus. O versículo 14 que nós lemos fala que o apóstolo Paulo entrou no templo e faz uma referência também dizendo que Jesus derrubou o muro da inimizade. Sim, é através de Cristo Jesus que todos os povos se uniram. E nós concordamos com essa afirmação. Hoje, graças a Deus, nós não temos desavenças muito radicais com os nossos irmãos judeus. Graças a Deus, nós nos entendemos muito bem. Há o diálogo interreligioso, há também o ecumenismo. Mas, na leitura atenta da Bíblia, eu também descobri algo e isso eu quero compartilhar com vocês. Na pesquisa, fiquei sabendo que no templo de Herodes, em Jerusalém, havia uma parede que separava o pátio dos judeus e o pátio dos não-judeus. E Paulo, como nós lemos em Atos, foi preso justamente porque ele avançou aquela área que não era para os não-judeus. Esse episódio fez com que Paulo escrevesse essa carta de consolo, fez com que o apóstolo Paulo estivesse presente com as pessoas, muito embora ele estivesse na prisão.
E a prisão do apóstolo Paulo quase custou a sua vida. O apóstolo Paulo sofreu muito na prisão. E para que cessassem essas brigas, esses desentendimentos na comunidade, Paulo evoca aquilo que é central na comunidade cristã. O que é central na nossa comunidade? O que nos une? O que nos traz aqui na nossa comunidade? O que também permite os nossos irmãos e as nossas irmãs em casa se conectarem? O que nos une? Outra coisa não pode ser do que o amor de Cristo Jesus por todos e por todas nós, ontem, hoje e sempre. E Paulo compara a nossa vida, a comunidade cristã, à pedra fundamental, um edifício, uma pedra angular. E aqui as pessoas que são expertas na construção civil vão entender por que o apóstolo Paulo faz essa comparação e o que quer significar essa comparação da pedra angular ou do edifício. A Bíblia, quando fala na pedra angular, ela estabelece que a pedra angular, ela segura as duas paredes, ou seja, a pedra angular, ela segura, ela mantém o edifício de pé. Ou seja, nós estamos ancorados em quem? Quem que nos mantém firmes? Quem que nos segura? Só pode ser a nossa fé em Cristo Jesus e em nada mais. Este escrito do apóstolo Paulo, esta carta quer fortalecer a nossa fé, quer ainda mais criar os nossos laços e os laços que nós já temos, manter ainda mais unidos. Paulo enfrentou algo que nós também devemos sempre de novo ficar atento para não acontecer também conosco. Às vezes, sem querer, nós caímos nesta pegadinha, a pegadinha do favoritismo. Ou seja, Paulo percebeu que os judeus estavam esnobando, excluindo, podemos dizer, os cristãos novos, essas pessoas que recém haviam sido convertidas, os que estavam chegando na fé cristã. Claro, também alguns desses novos cristãos ainda queriam viver na sua vida antiga, né? Certamente tinham os resquícios daquela vida antiga. Mas Paulo também quer que aos poucos essas pessoas sejam advertidas, mas sempre com o amor cristão. Nos aproximando um pouco deste texto, vamos ver o que ele nos fala também para nós, evangélicos luteranos aqui do Brasil. Ficamos conhecendo uma situação em que os cristãos lá em Éfeso estavam passando. Mas na nossa comunidade, na comunidade em geral, às vezes também pode acontecer e às vezes nós também ficamos sabendo que isso também acontece. A questão do batismo, por exemplo. Algumas pessoas foram batizadas quando eram crianças, quando ainda eram bebês. Dizem, eu estou na tradição, que já se vai milênios. Outras pessoas são batizadas já adultas, portanto, dizem, eu fui batizado de forma correta, porque assim também foi o Cristo Jesus. Então, essa briga em qualificar e em quantificar o batismo, isso também às vezes acontece conosco. E é interessante notar que também na fala do apóstolo Paulo, ele não se resume, ou podemos dizer, não precisamos ficar somente na questão do batismo. Às vezes, por pertencermos às famílias fundadoras, famílias criadoras ou mantenedoras de comunidade ou de algum grupo, a gente se acha no direito de ter certos benefícios. Mas o nosso pensamento deveria ser totalmente ao contrário. O nosso pensamento deveria ser, sou grato a Deus, porque alguém da minha família soube dizer sim a Deus, quando Deus quis precisar desta pessoa. Né? Sou grato a Deus, porque Deus quis precisar de mim. Deus não somente nos dá a nossa fé, vou dar fé para o Evandro, vou dar fé para uma outra pessoa e isso basta. Não, Deus mesmo fomenta a nossa fé. Hoje, logo mais, quando nós queremos celebrar a Santa Ceia, é uma forma de manter viva a nossa esperança, a nossa fé em Deus. As pessoas no tempo bíblico, desde que o apóstolo Paulo escreveu, eram pessoas que viviam com vários deuses, mas elas não conheciam o verdadeiro Deus. Por isso, podemos dizer,
e agradecemos ao nosso bondoso Deus, porque Ele nos afirmou e nos ensinou: em Deus está a nossa esperança. Que Deus nos ajude e que Deus também nos guarde. Amém. Nós queremos então entoar as 3 próximas estrofes do hino. Nós também queremos compartilhar os nossos avisos neste momento. Bom dia a todos e a todas. Bom, a oferta do culto de hoje, 8º domingo após Pentecostes, é uma oferta sinodal destinada para a educação cristã contínua sinodal. Educação e fé caminham juntas. Se por um lado as dúvidas sobre a fé nos fazem buscar conhecimento, por outro lado, o estudo da Bíblia fortalece a fé. As ofertas deste culto ajudarão a elaborar materiais e capacitar mais pessoas para a tarefa da educação cristã. Iniciativas como seminários e o programa Missão Criança serão fortalecidos com estes recursos. Portanto, pessoal, colaborem com a nossa oferta de hoje. E muito obrigado por sua oferta. Próximo culto. Nosso próximo culto será dia 25 de julho, domingo que vem, às 9 horas. Como de costume, será presencial e pelo Facebook, para quem preferir assistir de casa. Sempre lembrando que nossos cultos são aos domingos, às 9 horas. Não haverá mais cultos aos sábados. E quando o mês tiver 5 finais de semana, no último final de semana não haverá culto. Grupos da comunidade. Também lembramos o retorno de algumas atividades presenciais. A OASE, os encontros são quinzenais nas quartas-feiras, às 14h30. Culto infantil também haverá todos os domingos, como hoje. Juventude, estão acontecendo quinzenalmente os encontros aos sábados à tarde. Ensino confirmatório também vem acontecendo aos sábados à tarde. Ainda não retornamos com os encontros de casais e estudos bíblicos. Por enquanto, o retorno está sem data prevista. Todos esses encontros são, naturalmente, com os cuidados necessários, cumprindo de acordo com os órgãos sanitários, como distanciamento, álcool gel, enfim, tomando-se todos os cuidados que devem ser tomados. Agora tem aqui uma bela iniciativa
da nossa comunidade, que é o Grupo de Louvor Infanto Juvenil. Estamos criando este grupo de louvor para crianças e jovens, cujo objetivo principal é integrar este grupo com o louvor e com a comunidade, consolidar o crescimento espiritual, afetivo, pessoal, social, criativo e humano, desenvolver a iniciação musical de flauta doce soprano. O que precisa? Uma flauta, caderno de música, lápis e borracha e o volume 1 e 2 dos livros Pedrinho Toca Flauta. Serão realizados encontros presenciais aqui na igreja de 1 hora, uma vez por semana, data e hora a ser definido pelo grupo. Também deverão participar no mínimo em um culto mensal. Então, senhores pais, incentive seus filhos a participar. É de graça e uma grande oportunidade para nossas crianças e jovens se envolver e participar da nossa comunidade. Já temos algumas inscrições realizadas. Claro que tem que ser crianças já alfabetizadas, que elas vão precisar ler e escrever. Quem tiver interesse, procurem a Denise ou o pastor para mais detalhes. Jornal Joinville Luterano, na saída, para quem gosta de levar o jornal físico, temos ainda alguns exemplares de julho e também temos alguns exemplares do jornal O Caminho. Na saída, quem ainda não pegou, por favor, levem o seu. Nossas campanhas em andamento. Continuamos com a campanha de arrecadação da comunidade evangélica de Joinville, que tem foco específico no público carente formado por crianças e adolescentes atendidos por ações sociais de nossa cidade. Essa campanha vai até setembro. Estamos arrecadando itens de higiene pessoal, material escolar e material esportivo. Já tivemos muitas doações, mas quem ainda não doou e quiser participar dessa campanha, traga a sua doação e pode depositar aí na frente, naquela caixa específica para essas doações. Continuamos também em plena campanha Vai e Vem 2021. Ela também vai até 26 de setembro. É uma campanha nacional da ISLB com o objetivo geral de ampliar, fortalecer e consolidar a ação missionária da ISLB. A Vai e Vem é viabilizada por meio das ofertas, que são destinadas para novas comunidades e trabalhos missionários e diaconais por este Brasil afora. Em 2021, são os seguintes os projetos que serão assistidos. Projeto Paz, Cerro Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Sino do Sul Rio Grandense. Projeto Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, Sínodo Rio Paraná. Projeto Ariquemes, Rondônia, Sínodo da Amazônia. Projeto Nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia, Sínodo Espírito Santo a Belém. Projeto Missionário do Sertão Nordestino, com sede em Teresina, Piauí, Sínodo Brasil Central. Como você pode fazer a sua oferta? Temos envelopes aí na frente, na mesinha também, específicos para essa finalidade, consta em cima a campanha Vai e Vem, onde você pode depositar qualquer valor e depois nos entregar na secretaria ou até colocar na coleta da oferta do domingo. Então, portanto, o que vem depositado dentro desse envelope é para a campanha Vai e Vem. Então, quem ainda não ofertou, pedimos também para fazer a sua oferta, depositando nesse envelope e nos entregando. Muito obrigado a cada um de vocês que já fez a sua oferta. Outras informações, como de costume, a gente tem feito pelo WhatsApp, todos os dias, quando temos alguma novidade. Muito obrigado. Então, pessoal, a OASE, nessa quarta-feira, às 14h30, vai ter um encontro. Isso aí. Muito obrigado. Nós chegamos ao final deste momento celebrativo, transmissivo, então nós queremos também orar com os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão em casa. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento de culto, também por este momento em que nós ouvimos a tua palavra. Ajuda-nos, bondoso Deus, a perceber o nosso chamado. Gratidão pelos momentos oferecidos a nós. Queremos, como comunidade cristã, como pessoas que se sabem por ti amadas e guiadas, sempre estar em tua companhia e sempre dar testemunho da nossa fé ao mundo. Agradecemos, bondoso Deus, de coração as pessoas que estiveram conosco e também ouviram a tua palavra. É por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que nós pedimos e oramos também por elas. Queremos agradecer e também dizer a vocês, fiquem com saúde e até o nosso próximo domingo.